O objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema na linguagem C que fosse capaz de cadastrar linhas de transportes e, no final, gerasse um relatório com a média de passageiros que foram transportados por cada linha ao longo de 3 dias. O nosso sistema permite cadastrar as seguintes informações para cada linha de transporte: o código da linha, local de origem, de destino e o nome da empresa responsável por essa linha. Para organizar essas informações, foi utilizada inicialmente uma estrutura de dados do tipo struct, denominada como linha. A struct permite reunir diferentes tipos de dados relacionados a uma mesma entidade em um único registro, facilitando o armazenamento, a manipulação e o acesso às informações de cada linha de transporte. A estrutura foi definida da seguinte forma: struct linha, int código, char origem, char destino e char empresa. Nessa estrutura, são armazenados o código da linha, a origem, o destino e a empresa responsável pelo transporte. Para armazenar várias linhas cadastradas, foi utilizado um vetor de estruturas, declarado como struct linha, linhas 100. Cada posição desse vetor corresponde a uma linha de transporte, permitindo o cadastro de até 100 linhas diferentes. Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou explicar algumas partes importantes do programa, que seria a matriz bidimensional, o menu de opções, a modularização e a função de busca. Primeiro, sobre a matriz bidimensional, no nosso programa utilizamos uma matriz tipo P 100 sobre 3. Isso significa que temos 100 linhas e 3 colunas. Cada linha representa uma linha de transporte cadastrada, e as 3 colunas representam 3 horários diferentes. Em cada posição da matriz, armazenamos a quantidade de passageiros em determinado horário. Então, a matriz serve para organizar dados de forma estruturada e em linhas e colunas. Agora, falando sobre o menu de opções, o menu é a parte que permite a interação com o usuário. Ele mostra várias opções numeradas, como cadastrar, listar, buscar, ordenar, remover, relatório e sair. O usuário escolhe uma opção digitando um número, e essa escolha é armazenada na variável op. Depois usamos o if e else if para verificar qual opção foi escolhida e executar a função correspondente. Sobre a modularização, o programa foi dividido em várias funções, como cadastrar, listar, buscar, ordenar e remover. Isso é importante porque deixa o código mais organizado e fácil de entender. Em vez de colocar tudo dentro do main, cada função tem uma responsabilidade específica, o que facilita tanto o desenvolvimento quanto a manutenção do programa. Por fim, a função de busca, essa função permite procurar uma linha específica através do código. O usuário digita o código que deseja buscar e o programa percorre o vetor de registros comparando os códigos. Se encontrar, ele mostra os dados daquela linha. Caso não encontre, ele exibe uma mensagem informando que não achou. Além disso, quando encontra o resultado, usamos o return para encerrar a função mais rapidamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as 3 últimas funções. A função de ordenação, a função de remoção e a função de relatório. A função de ordenação organiza os registros cadastrados pelo código da linha. Esse processo realiza comparações entre os registros e troca suas posições quando necessário. Além de ordenar os dados da struct, a matriz de passageiros também é reorganizada para manter a ligação correta com cada linha. Já a função de remoção permite excluir uma linha cadastrada. O usuário informa o código da linha que deseja remover e, após encontrar o registro, os dados seguintes são deslocados para preencher o espaço vazio e a quantidade de registros cadastradas é atualizada. Por fim, a função de relatório apresenta informações gerais sobre as linhas cadastradas. Ela utiliza os dados armazenados na matriz de passageiros para calcular o total de passageiros e a média de passageiros por horário. Essas informações permitem uma análise mais detalhada da utilização das linhas de transportes. Agora vai ser mostrado como o nosso programa funciona, e o resultado esperado é que o sistema permita gerenciar as linhas de transporte de forma simples, possibilitando cadastrar, consultar, organizar e remover informações, além de apresentar estatísticas básicas como o total e a média de passageiros.
Dessa forma, o programa demonstra o uso de estruturas, vetores, matrizes, funções, laços de repetição e condicionais, que são conceitos importantes na programação em si. Com isso, o desenvolvimento desse sistema permitiu aplicar conceitos importantes da linguagem C, como estruturas, vetores, matrizes e funções, como já dito. Com as funcionalidades implementadas, o programa consegue realizar operações de gerenciamento de dados, como cadastros, consulta, organização, remoção e geração de relatórios. Esse projeto demonstra como a programação pode auxiliar na criação de soluções para controle e organização de informações em sistemas reais.